Oi, viajante da vida! Você acha que esse mundo da gente tem jeito? Tem muita gente aí, até nos centros espíritas, dizendo assim: ai, esse planeta não tem jeito, essa sociedade não tem jeito, o melhor é evoluir para poder ir embora da Terra. É verdade, ir para um mundo superior é bom, mas na nossa próxima viagem nós vamos perceber o seguinte: qual é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade para fazer deste planeta aqui um planeta melhor. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações, deixa um like agora, se não gostar no final você pode mudar para dislike, mas sobretudo, deixe o seu comentário aqui embaixo, para a gente saber o que você pensa. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, vamos aproveitar esse momento com Jesus para nos aproximarmos ainda mais da sua proposta de amor e paz. Nesses momentos difíceis que nós vemos a nossa sociedade atravessar, nesses momentos complicados em que nós estamos vendo aí a doença tomando conta da coletividade humana, esta pandemia, nós vemos ainda tantos conflitos, nós vemos retrocessos em processos democráticos em alguns países que antes eram democráticos e agora estão se aproximando de novas ditaduras, de novas tiranias. Retrocessos, vemos também abalos sísmicos, problemas climáticos acontecendo e muita gente olha para isso e diz assim: ai, é o fim do mundo, as previsões do Evangelho já falavam sobre isso. É verdade. Lá no Evangelho de Mateus, nos seus capítulos 24 e 25, nós temos o que foi denominado de o sermão profético. Aquele em que Jesus fala a respeito do período mais agudo da transição que ele veio inaugurar para nós. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio inaugurar materialmente para nós a transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, na sua passagem material, ele vem nos trazer valores que são muito diferentes daqueles valores que são enaltecidos na condição de provas e expiações, que são a violência, o poder material, a beleza física, os interesses, de uma forma geral, associados aos valores terrenos. Mas, na verdade, o Mestre vem apenas nos mostrar os valores do amor, da renúncia, da abnegação, do trabalho no bem. E aí muitas criaturas ficam encantadas com essa proposta, mas ficam só encantadas. Lá no início desse chamado sermão profético, nós já vamos perceber o seguinte: não é a ocorrência de pestes, de guerras, de conflitos, de retrocessos políticos, de catástrofes climáticas que caracteriza esse fim do mundo de provas e expiações e o início de uma nova jornada. São outras características mais peculiares. E aí, logo no comecinho, quando eles saem do templo em Jerusalém, Jesus faz aquela advertência de que não ficaria sobre pedra, pedra sobre pedra. Os discípulos perguntam: quando isso vai acontecer? Nos alerte, quais são os sinais? E aí Jesus diz que quando essas coisas estiverem para acontecer, virão muitos falsos profetas, virão muitos ditos emissários dele, falando em nome dele e agindo de forma oposta ao que ele ensinou. Mas não é o que nós temos visto hoje? Não são os discursos dos ditos cristãos propondo violência, propondo assassínios, propondo segregação entre criaturas que não pensam da mesma forma? Começamos por aí. Que nós não nos deixássemos iludir. E aí ele foi fazendo uma série de advertências. Sim, ele disse: haverá guerras e rumores de guerras, haverá terremotos, mas isto ainda não é o fim. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque pestes nós já tivemos outras, piores até do que esta pandemia que nós estamos tendo aí. Porque desta nós conseguimos desenvolver vacina rápido, nós conseguimos desenvolver para aqueles que foram inteligentes o bastante os critérios não farmacológicos de proteção e as pessoas foram se poupando. Sim, há muitas desencarnações. Sim, essas desencarnações fazem parte do planejamento individual de cada espírito que desencarna. Embora ela não seja necessariamente algo que nós devemos dizer assim: é natural, foi assim porque Deus quis, foi assim porque muita gente se omitiu, foi assim porque muita gente não fez o que devia e por isso partiu antes do que devia, se colocando nessa condição, mas foi de acordo com a lei divina. Quando a gente sai, se você pegar o seu carro e sair dirigindo em desabalada carreira e se chocar contra uma árvore, foi lei divina. Foi, mas não quer dizer que você tivesse que desencarnar naquele acidente de carro. Mas quando você resolve violar as leis da física e jogar um carro contra uma árvore, a lei divina, que também é uma lei física, vai estabelecer o desastre.
E o desastre vai ter consequências sobre esse corpo. A mesma coisa em relação à pandemia. Guerras, nós já tivemos guerras piores. Problemas climáticos, problemas terremotos, nós já tivemos também piores. Olha lá o que aconteceu com Pompeia, o Herculano, há muito tempo atrás. Então essas são questões que nós não vamos observar apenas traços materiais, detalhes materiais. Há algo mais importante. A primeira coisa é essa aparição dos falsos profetas, dos falsos cristos, dos falsos mensageiros de Jesus, que aparecem ali vendendo dificuldades, criando problemas, assustando as criaturas, intimidando. É o fim do mundo, para depois vender salvação. Vender benesses como intermediário de Deus, dizer, olha que melhora, vem cá, doa aqui para a nossa igreja que Deus vai te beneficiar. E as criaturas iludidas ou as criaturas desesperadas, sem condições ainda de encontrar um caminho de evolução por conta própria, de reconhecerem que elas têm as próprias forças para realizar essa transformação, se deixam levar. É isso que Jesus adverte. E ele ainda fala mais. Aí é a parte que eu mais gosto desse começo, e que aponta para nós o tema do nosso estudo de hoje. Ele diz assim, naqueles tempos, porque multiplicar-se-á a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E a gente percebe nesse comecinho, lá no capítulo 24 de Mateus, bem no comecinho mesmo, que Jesus faz uma advertência. O que mostra esse momento de transição é exatamente a recrudescência da iniquidade. É nós percebermos as criaturas se colocando ou indiferentes ao mal, ao sofrimento, ou partícipes dele, ou realizadoras dele, até às vezes em nome de Jesus, em nome da sua fé, em nome da sua religião. E aí o amor de muitos, daqueles que mesmo ditos bons, daqueles que não concordando com a ação negativa, ainda assim nada fazem, o amor esfria. E aí vem a recomendação de Jesus. Aqueles que perseverarem. Perseverar em quê, gente? Perseverar no trabalho, perseverar na lida, perseverar no esforço de transformação. Esses vão atravessar esse período de transição e vão conseguir permanecer no estado de regeneração que se estabelecerá na sociedade terrena. É importante nós estarmos atentos a isso, porque muitas vezes as criaturas ficam esperando a salvação, ficam esperando na religião, na frequência, no número de missas que assistem, no número de palestras que ouvem ou que assistem, no número de passes que dão na casa espírita, na coletividade de cestas básicas que elas arrecadam. A salvação vai estar ali. Buscamos nos salvar tentando fazer caridade com os outros, com aquela proposta, não, fora da caridade não há salvação. É verdade. Mas mercadejar com o mundo espiritual, trocar um duplex com piscina em nosso lar por algumas cestas básicas não funciona. Não é isso que nós devemos fazer. E aí quando a gente tem esse olhar superficial sobre o planeta Terra, quando a gente começa a observar o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento agudo, ele é um momento grave, ninguém vai negar isso, gente. Nós estamos atravessando um momento bem complicado na nossa sociedade. Ainda há muitas coletividades equivocadas, ainda há uma desigualdade social enorme. Nesse exato momento que nós estamos aqui falando, em que nós estamos dialogando, você me vê aí no YouTube, você me assiste no seu centro espírita, a gente morrendo de fome, a gente morrendo sem assistência médica. Em vários países, não só no nosso Brasil não, mas também no nosso Brasil nós temos isso. Você tem se mobilizado para diminuir isso? Ou apenas lamenta que seja assim? Essa é a primeira questão que se coloca. E aí a gente começa a perceber os sinais dos fins dos tempos, né? Muito foi dito do que ia acontecer. E muito hoje as pessoas tentam relacionar apenas com os fatos materiais. Mas não é. A parte mais grave, a parte mais crítica, a parte mais complicada desta transição é exatamente o destempero, os desalinhos morais da coletividade humana. É o quanto nós, enquanto sociedade, escolhemos de forma equivocada os caminhos para conduzir a coletividade humana. Isso acontece nos processos eleitorais, quando dirigentes populistas, quando dirigentes autoritários assumem o poder porque a população os levou até lá e eles matam as democracias e eles restringem as liberdades, que são condição natural. Liberdade é uma lei natural, viver é outra lei natural.
E é claro que a vida se sobrepõe à liberdade muitas vezes, por isso é importante que nós façamos a nossa parte no combate a esta pandemia que aí está, mantendo o distanciamento necessário sempre que possível, porque algumas pessoas têm a necessidade de se expor pela sua necessidade de prover, pela necessidade da manutenção, porque a vida vem antes da liberdade. Preciso estar vivo para poder gozar de liberdade, não é verdade? Então é importante a gente ter atenção a isso. E aí observar desses desvios, essa multiplicação da iniquidade. Como as criaturas têm se colocado assim. Ai, tá tudo tão horrível. Ai, que coisa horrorosa. O nosso amigo Mário Sérgio Cortella, um grande educador e um filósofo que tem colocações muito oportunas, num dos seus vídeos que está aí presente no YouTube, diz assim, eu fico escandalizado, eu fico aborrecido, não nesses termos exatamente, quando alguém faz aquele ar de piedade assim, ai, que horror, que situação horrível, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas por que ele não fez alguma coisa? Por que aquela criatura que se queixa não faz alguma coisa? Não atua, não realiza. E aí nós começamos a perceber, gente, tem alguma coisa errada aí. Por que nós não estamos agindo para promover o bem? E estamos só reclamando, vamos para os nossos centros espíritas pedir a Deus que acabe do mal. Oramos o Pai Nosso, em que Jesus dirá, livra-nos do mal. E aí nós esperamos que nos livrem do mal sem nós fazermos nada, sem nós fazermos esforço algum. Ficamos ali olhando, alguns orando dentro dos centros espíritas, tomando passe, assistindo palestra e esperando o mundo de regeneração chegar para poder então ir lá viver como espírito regenerado. Ora, gente, nós é que somos a causa desse estacionamento, desse atraso da nossa sociedade, do nosso planeta, ainda na condição de provas e expiações. Não vamos nos esquecer, num determinado país aí que eu não vou dizer o nome, um determinado presidente que eu também não vou dizer o nome, foi eleito com mais de 57 milhões de votos. E é um desastre. E lógico, as criaturas precisam perceber, 57 milhões de pessoas pensaram que podia ser bom. Será que todas elas estavam mesmo confiantes nisso? Ou foram iludidas? Ou foram equivocadas? Ou foram omissas? E essa é a questão. Esse é o dado que a gente tem que estar atento. Lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec observa esse momento de transição, quando Allan Kardec percebe a espiritualidade nos orientando a respeito das modificações que acontecem, das dificuldades de superar os vícios, ele pergunta lá na questão 932, por que parece que a influência dos maus sobrepuja dos bons na Terra? E aí algumas pessoas podiam dizer, é porque os maus são mais numerosos. Não são. Não são, eles são escandalosos. Eles fazem barulho. Eles são poucos, mas são barulhentos. É o que nós vemos acontecer. E aí olha que interessante a resposta que os espíritos dão. Por fraqueza dos bons. Porque os bons são fracos. Porque os bons se omitem. E eles dizem assim, o mal é ardiloso, o mal é barulhento. E audaciosos são os maus. E os bons são tímidos. Aí a gente entende assim, quando eles falam os bons são tímidos, eles estão dizendo que os bons são omissos. São aquele grupo lá que o Cortella fala, que fica, oh, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Estão assistindo um telejornal em que se mostra uma chacina. E eles só sabem assim, ai, vamos orar para esses espíritos que desencarnaram. E não fazem mais nada. E não ajudam e não atuam para que aquela sociedade, para que aquela coletividade que foi atingida pelo drama da violência não precise mais passar por ele. Os bons se omitem muitas vezes, é lógico, nós não devemos colocar assim, então eu sou bom, eu vou lá levar a mensagem do evangelho no meio daquela coletividade, daquela comunidade onde o tráfico impera. Vão te colocar dentro de uma pilha de pneus e acender. Vai para o tal lado micro-ondas deles. Mas nós devemos atuar, devemos sim agir, e é importante. E aí os espíritos ainda continuam chamando a atenção. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. Mas esse querer aí também tem uma outra tradução para nós. Quando os bons agirem. Porque tem muita gente, né, gente? Que diz assim, eu quero tanto melhorar e não faz nada. Eu quero tanto passar no concurso e não estuda. Eu quero tanto viver num país mais evoluído e não ajuda a colocar dirigentes que sejam realmente dignos e a fiscalizar. Tem gente que vai lá, vota a cada 2 anos ou a cada 4 anos num determinado cargo e nem lembra mais em quem votou. Não fiscaliza, não age, não atua, não exerce cidadania.
Algumas pessoas podem dizer, mas a gente está aqui para evoluir espiritualmente, nós não temos que nos envolver com o mundo material, o espírita não deve se envolver com questões políticas. Eu concordo que o espírita não deve se envolver com questões partidárias, porque todas as vezes que nós temos um partido, ele só olha uma parte. E é necessário que o espírita tenha um olhar mais coletivo, mais generalizado, que entenda esse mosaico que é a sociedade. Mas a atuação do espírita será política, quando ele começar a exercer cidadania, quando ele começar a mostrar modificações em si mesmo que assegurem que a sociedade terá cidadãos melhores, cidadãos mais honestos, cidadãos e cidadãs mais educados. Isso é a nossa atuação política, a partir de nós. Por isso os espíritos dizem, o mal ainda parece prevalecer na terra, porque os bons são fracos, porque os maus são audaciosos, os maus são altivos, eles fazem barulho, mas eles não são a maioria. Não se convença de que os maus são a maioria. Nem os 57 milhões lá que eu falei que elegeram equivocadamente são a maioria. São a maioria, não são. Eles foram uma parte. Houve uma grande parte que se omitiu, houve uma grande parte que ficou em casa esperando que alguém resolvesse o problema para eles. Então é importante que nós, espíritas, entendamos, os bons não podem, meus irmãos, minhas irmãs, os bons não podem ser omissos, porque é exatamente essa omissão, é exatamente essa fraqueza que leva a nossa sociedade a retardar o seu passo. É exatamente isso que nos tem mantido atrelados ainda a essa condição, a essa sociedade de provas e expiações que o planeta Terra ainda está condicionado a ela. Cada um de nós pode se ver, pode se enxergar como um transformador. E essa é uma complicação, porque a omissão dos bons, a passividade, mas Jesus era o Cordeiro, ele se permitiu imolar. É verdade. Jesus não revidou violentamente nenhuma violência que ele recebeu. Mas, à exceção daquele momento em que não havia o que fazer, em que uma reação do mestre, no momento em que foi preso no Getsemane, geraria um conflito, uma convulsão social de consequências desastrosas, ele se permitiu imolar, para que a coletividade não mergulhasse num banho de sangue. Mas em vários momentos, em várias outras situações, Jesus teve uma atuação política em advertir a respeito dos fariseus, dos publicanos, com a sua atividade, hipocrisia, movendo a sociedade, manipulando a cidadania para terem benesses, se compactuando lá com o invasor romano para poder se manter no poder. Ele também advertia a respeito da violência. Então a proposta de Jesus não é nós nos omitirmos. Há uma diferença muito grande, gente, mas muito grande, entre ser pacífico, que é a proposta de Jesus para nós, mas ainda em sermos pacificadores, que são aqueles disseminadores da paz, e sermos passivos. Eu vou orar muito, porque eu tenho certeza que as coisas vão ficar bem se a gente orar bastante, se a gente fortalecer o mundo espiritual, e ninguém nega que as nossas vibrações de harmonia, que as energias que nós emanamos com uma prece sincera, nós já falamos até sobre isso lá nos nossos curtas espíritas, a respeito de orar para melhorar, que a prece tem uma função muito importante, não apenas essa passiva, mas é importante que nós sejamos atentos. As criaturas que se colocam nessa condição passiva, elas não ajudam a sociedade a crescer. E existe essa passividade dos bons, tanto daqueles que não atravessam a dor, o que na verdade é falta de empatia, né? Muita gente diz assim, a criatura está passando por aquele problema, é assim porque Deus quer. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se nós devemos ajudar, intervir, capítulo 5, no sofrimento, nas dores dos nossos semelhantes. Afinal de contas, essas dores fazem parte das leis divinas. E os amigos nos fazem questionar, mas quem sabe não cabe a vós, pela lei divina, amenizar o sofrimento do vosso irmão. E muita gente que é omissa, que é passiva diante do sofrimento dos outros, usa isso. É porque Deus quer. Ele está nessa situação para aprender. Alguns de nós espíritas somos até perversos nessa omissão, perversos nessa falta de empatia. Porque dizemos assim, é a prova dele, ela tem que seguir o seu curso.
E os Espíritos dizem, cabe a cada um de nós agir no máximo da nossa capacidade para diminuir a dor dos nossos semelhantes. Porque a prova dele vai seguir o seu curso, independente da nossa vontade. Mas a nossa atuação pode ser exatamente aquele instrumento, a mão de Jesus, a voz de Jesus, o abraço de Jesus, porque o Mestre não está materialmente entre nós. E é contando conosco que ele vai socorrer os sofredores, para mitigar o sofrimento daquelas criaturas. Alguns ainda, nesses tempos mais sombrios que nós estamos, usam para um falso argumento, a cada um segundo as suas obras, então é a lei do mérito. Olha a meritocracia aí. Meritocracia? Mas espera aí, gente. Como é que nós vamos exigir o mesmo tipo de desempenho de duas criaturas que tiveram pontos de partida tão diferentes, tão distintos? Imagine dois alunos que têm origens muito diversas. Um criado nas classes mais elevadas, com as melhores escolas, com cursos de idioma, com acesso tecnológico. Outro na classe mais precária, nas dificuldades, dividindo o lar, dividindo aparelhos eletrônicos para poder assistir aulas nesses tempos de distanciamento remoto. Dá para exigir dessas criaturas o mesmo tipo de desempenho? Claro que não. Como é que nós vamos querer que ambos cheguem ao mesmo ponto de chegada se eles estão partindo de origens tão distintas? Então, meritocracia tem que levar em conta também as condições de partida. Observe se nós estamos dando a todas as criaturas a mesma condição de partida para que elas alcancem a plenitude do seu potencial. Do contrário, não é meritocracia, não. Há necessidade da intervenção da sociedade. E isso é proposta lá no Livro dos Espíritos. Quando nós formos observar isso mais adiante, nós vamos ver. Isso é a proposta no Livro dos Espíritos. Nós precisamos, sim, ter aquilo que no Evangelho, lá no capítulo 15, se chama de uma virtude ativa. Não basta qualidade negativa, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. E aí, como nós vamos fazer? Mas também existe, claro, nenhum de nós vai negar, por parte daqueles que atravessam um momento de dor, que atravessam um momento de dificuldade, uma certa acomodação. Essa ideia, passada de forma equivocada, de que existe um passivo na sociedade que precisa ser coberto. E por isso mesmo, as criaturas em condições mais difíceis, elas têm que ser assistidas, elas têm que ser carregadas no colo, elas têm que ser aduladas. Não é bem isso. E aí aquelas criaturas ficam parecendo aqueles de programa pastelão mexicano da década de 80, né? Oh, quem poderá me defender? Esperando aparecer um Chapolin colorado. E aí ele aparece lá, eu, todo atrapalhado e tentando socorrer as pessoas. Mas na verdade nós temos que socorrer a nós mesmos. Tanto para um lado quanto para o outro, muito mal se evitaria se as pessoas fossem um pouquinho mais proativas, um pouquinho mais dedicadas à melhora delas mesmas, à superação das suas deficiências e também à superação dos males da sociedade. O combate aos males da sociedade. Isso precisa acontecer, gente. Isso não pode ser negligenciado. Nós vemos a nossa sociedade imensamente sofrida, imensamente presa ainda a esta situação. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos perceber, lá no Livro dos Espíritos, os amigos dizendo, olha, é necessário, voltando lá à questão 932, que os bons deixem de ser omissos. Por quê? Na questão 657 a gente aprende, não fazer o bem já é fazer o mal. Nós seremos responsabilizados pelo mal que fizermos, mas também seremos responsabilizados pelo mal que decorra de nós não havermos feito bem. Que bem nós temos feito? Você aí que me escuta, você aí que está assistindo do outro lado da tela, que bem nós já fizemos hoje? Ah, eu dei cestas básicas, beleza, hoje. E amanhã? E ontem, como foi a sua atuação? Será que nós ainda estamos naquela condição acomodada do bem uma vez por semana? Da cultura religiosa de um dia da semana para falar com Deus e o resto da semana para falar com as coisas materiais? Para estar e ser o mundo material? Para vivenciar as alegrias? Para vivenciar as facilidades que o mundo material oferece? Ou para cobiçar essas alegrias? Ou para cobiçar essas situações? Ah, é importante mesmo que nós fiquemos atentos. Afinal de contas, não é algo muito simples. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. E se nós espíritas ficarmos sem raciocínio, nessa postura omissa, nessa postura acomodada sim, não há outra palavra a dizer. Infelizmente, quantos bons dizem que basta só orar?
Quantos bons não fazem nada além de orar, gente? Quantos ditos bons sequer se preocupam com a fome em sua volta, com a violência na coletividade em que eles vivem, com a falta de educação de qualidade. Sim, me ocorre nesse instante, até fora do nosso planejamento, a questão 917 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais, e no comentário que ele faz, ele diz o seguinte: o mal, o egoísmo, a chaga radical só será extinta, só será vencida por meio da educação. Não por esta educação que faz criaturas letradas, ilustradas, instruídas, mas pela educação capaz de formar pessoas moralizadas, ditas pessoas de bem, embora a gente tenha que ter um cuidado danado para usar esse termo pessoas de bem, porque ele está sendo usado de forma equivocada hoje em dia. E essas pessoas de bem são as mesmas que aplaudem atrocidades e violência contra os pobres, que alertam ou alegam que a melhor maneira de nós expurgarmos a sociedade da maldade é matarmos os ditos maus. Bandido bom é bandido morto, dizem alguns. Que equívoco para um espírito pensar dessa forma. Para um espírita falar isso é uma atrocidade, é um descompasso com a doutrina de justiça, amor e caridade, que é proposta para nós lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Afinal de contas, como assim? Se o Espiritismo é a fé raciocinada e ao mesmo tempo a doutrina da justiça, amor e caridade, como as criaturas que são vítimas da violência vão achar que é justiça fazer violência também? Isso é vingança! Quantas criaturas estão aí na Terra esperando ser amadas? Ah, eu quero ser amado. Ah, eu quero ser bonito para ser amado. Ah, eu quero ser rico para ser amado. Imaginando que ter vai atrair para nós o sentimento dos outros. Mas elas não amam. Elas não se doam afetivamente às criaturas. Como alguém vai receber uma vibração generosa, um pensamento generoso, ter um coração pulsando a nosso favor, quando, na verdade, não age por merecer isso? Não está pondo o seu próprio sentimento pulsando a favor da sociedade que ali está. Oh, meus amigos, oh, minhas irmãs, nós precisamos agir de forma melhor. Em relação, então, à caridade, quantos procuram até casa espírita para receber, se não coisas materiais, receber amparo espiritual, mas não se doam. Vão lá no centro no dia de tratamento. Ah, eu quero tomar passe, eu quero beber água frutificada, eu quero botar meu nome na desobsessão, porque eu estou aqui no centro para receber amparo, porque tadinho de mim, eu sou carente, eu sou enfermo, eu sou obsidiado, eu sou obsidiada. E ficam lá no centro sentindo pena de si mesmo, esquentando banco. Chama para fazer campanha do quilo. Não posso, estou em tratamento. Chama para fazer um estudo sistematizado. Não posso, estou em tratamento. Essas pessoas não se doam. Elas não emprestam as qualidades que elas já têm. É impossível que alguém que teve a inteligência e a capacidade de se deslocar da sua casa a uma casa espírita, onde recebe uma proposta de educação, de desenvolvimento, de progresso íntimo, não seja capaz de fazer o bem. Por mais atrabalhada que esteja, por mais sofrida que esteja, todos nós somos capazes de fazer o bem, porque o bem não se restringe a dar coisas materiais. A caridade, como nós vamos aprender lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, ela não se restringe à doação das coisas materiais. A caridade vai muito além disso. Então todos nós podemos, todos nós devemos, nada de omissão. Muitos de nós nos achamos bons, mas ainda somos daqueles bons que são omissos. Ainda somos daqueles bons que não fazemos a nossa parte. E alguns ainda alegam, não, mas é assim mesmo. Jesus está no leme. Eu já falei isso em vários outros estudos. Cada vez que eu ouço alguém dizer isso, cada vez que eu ouço uma música que fala isso, eu penso em Jesus morrendo afogado. É verdade. Porque o leme de uma embarcação fica lá embaixo, mergulhado na água. O que Jesus controla é o timão da embarcação. É ele que determina o rumo que a embarcação vai tomar, movendo o leme. Agora, mesmo o melhor dos timoneiros ainda precisa, para que a embarcação siga com equilíbrio, para que a embarcação siga com segurança para o rumo que ele aponta, ele precisa da ajuda de outros marinheiros.
Então, Jesus, que é o timoneiro divino deste planeta chamado Terra, que é o timoneiro divino desta sociedade humana que ele abraça como seus irmãos menores, desejoso de nos apontar o caminho da regeneração, o caminho da evolução, é sim um timoneiro que conta conosco. Não está materialmente presente mais. Então, como a mensagem de Jesus chegará às criaturas, se não através da nossa voz? Como as ações caridosas, o afago, o carinho, o abraço de Jesus chegará às criaturas sofredoras, se não através dos nossos braços? Como levaremos Jesus às criaturas que sofrem, se não caminhando até elas, indo, buscando, levando a mensagem, mas também levando a assistência? Não basta só levar mensagem. Não imaginemos, não nos iludamos que será possível falar de vida espiritual, fazer que as criaturas almejem a evolução espiritual enquanto seus estômagos estão roncando, enquanto as suas dores do corpo físico estão gritando e elas estão ululando de dores. Devemos sim agir para mitigar isso. Caridade material e caridade moral. Porque este é o objetivo. Esta é a finalidade de estarmos encarnados, não é reencarnados. Porque a gente tem a reencarnação como uma proposta educativa individual. Mas quando Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, lá no Livro dos Espíritos, qual era o fim da reencarnação, qual era o objetivo da encarnação, eles dizem que é nos colocar à prova, de fazer com que nós evoluamos, mas também, e essa é a parte importante, de fazer com que cada um de nós realize a parte que nos cabe na criação. Oba, peraí! A parte que nos cabe na criação, gente. Então Deus conta conosco. É mais do que um compromisso apenas com Jesus, o governador espiritual do planeta. É um acordo que nós temos com o nosso Criador. Deus cria-nos para que nós, elementos da criação, aprimoremos a criação a partir das nossas ações. Nós, seres inteligentes da criação. Nós, seres que alcançamos a fase humana da evolução. Precisamos agir mais. Precisamos ser menos omissos. Os bons são tímidos, disseram os espíritos. Leiamos essa timidez como omissão. E pensemos, será que eu tenho feito tudo o que eu posso? Será que eu tenho feito tudo o que eu quero? Ou eu estou só almejando evoluir aqui, pensando em mim? Isso é egoísmo também, não é? Eu quero evoluir bastante, eu quero evoluir para sair desse mundo de gente atrasada, para sair dessa terra de pouca evolução. Gente, a nossa tarefa é fazer essa terra evoluir. Jesus conta conosco, Deus conta conosco, para que esse planeta ainda atrasado, ainda sem evolução, ainda mergulhado na guerra, na peste, nos transtornos climáticos, em todos os problemas que acontecem na sociedade, saia dele. É importante que nós sejamos ativos, é importante que nós sejamos proativos e transformadores, é isso que nos é proposto. Não fiquemos iludidos, mas eu queria tanto que melhorasse, mas eu não posso fazer nada. O que você pode fazer no seu bairro, você pode fazer muito. Mas a pobreza é muita. Você tem alguma coisa que lhe sobeja? Alguma coisa que sobra? Não, mas você pode se privar de alguma coisa para dividir o que você tem de necessário com alguém que tem menos. Isso nós podemos. Muitas vezes nós temos, eu não posso alimentar os famintos, mas nós nos banqueteamos todos os dias. E aí é lógico, se eu diminuir um pouquinho, não quer dizer que eu vou ter que passar fome também. Mas eu posso diminuir um pouco, eu posso principalmente, lembra, quando você sai para doar uma cesta básica, quando tem aquele impulso, não é? Aquele arroubo de doações, eu vou fazer caridade. E aí você vai lá para montar uma cesta básica. Você escolhe o óleo que você leva para sua casa ou aquele óleo mais baratinho de pior qualidade, aquele que dá um cheiro horroroso de ranço na comida. Você vai lá na bancada de enlatados e pega a mesma lata de sardinha que você leva para alimentar a sua casa, ou você pega a pior de todas, aquela que vem ralada até com o dedo de trabalhador da empresa. É isso que a gente tem que estar atento. Será que nós estamos realmente dividindo o pão? Mas esse negócio de dividir o pão, você vai fazer com que as criaturas se acomodem. Claro, nós temos que ter todo cuidado, nós temos que ter toda a atenção, mas o espírita não pode permanecer passivo, omisso. Os bons, se são bons mesmo, eles precisam ser ativos no bem. Voltando à questão 657, não fazer o bem já é um mal.
Nós seremos responsabilizados por todo o mal que fizermos, mas também seremos responsabilizados pelo mal que decorra de não havermos feito todo o bem que podemos, que já podemos. Olha que coisa interessante. Nós somos transformadores sociais. Não é apenas ficar naquela contemplação de nosso lar. O meu objetivo de viver na Terra é ir para nosso lar. Eu vi aquela descrição tão bonita. Como eu gostaria de estar lá. E aí continua aqui, se omitindo nessa sociedade que está nas fronteiras umbralinas. As pessoas acham que nosso lar é uma parte superior, umbral é uma parte inferior. É nada, gente. Está tudo aqui na psicosfera da Terra. Vai lá ver o livro de André Luiz. É nas fronteiras ali. Nosso lar nem é uma colônia tão elevada assim, tão feliz assim. Basta ver a descrição das câmaras de retificação. Então, cada um de nós é chamado a ser transformador. A proposta para nós é muito maior do que apenas cuidarmos da nossa salvação, não é isso? Voltando a pensar já, olhando para o sermão profético e voltando a pensar aqui no que nós temos feito, no que nós temos realizado, essa é uma questão. A proposta que é feita para nós é muito além de cuidar apenas da nossa própria evolução. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Fazer a parte que nos cabe na criação. Contribuir para que surja uma humanidade melhor. Fazer uma humanidade transformada. Mas como, Maurício? Mudando a nós mesmos em primeiro lugar. Mohandas Karamchand Gandhi dizia que nós deveríamos ser a transformação que desejamos para o mundo. E Jesus só conseguiu ser tão eficiente em nos ensinar porque ele viveu, porque ele exemplificou materialmente todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Não deixou passar nenhum. Quando era amar os inimigos, ele estava lá demonstrando, até quando advertia os inimigos de que eles seguiam por caminhos equivocados. Não imaginemos que quando ele se dirigia de forma firme, e às vezes nós temos que fazer de forma firme, aos escribas e aos fariseus, raça de víboras, até quando eu vos sofrerei? Ele estava sendo mal com os fariseus. Ao contrário, ele estava dando aquele chacoalhão, ele estava tentando despertá-los. É claro que nós não temos a evolução moral de Jesus, nós estamos mais naquela condição da população que estava em volta ali da mulher adúltera, pegando pedra. E Jesus olha para nós assim, olha, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos limpar das nossas deficiências, das nossas falhas, mas também olhar a nossa sociedade, perceber quais são as necessidades delas. Sejamos ativos, não vamos ser observadores e lamentadores do mal. Nossa, quanta coisa horrível. Ainda bem que eu tenho a reunião no centro para poder aliviar o meu pensamento desse noticiário horroroso que eu assisti. E o que nós temos feito para que o noticiário seja menos horroroso? Será que nós, que atravessamos esse momento de pandemia, de grande dificuldade, não demos aquela escorregadinha? Não resolvemos fazer a festinha de aniversário, um churrasquinho, convidar 5, 10 amigos? E isso de alguma forma espalhou o vírus e chegou até alguém que acabou desencarnando? Será que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que criaturas pudessem permanecer também elas em distanciamento físico? Será que nós doamos de nós para outros que têm de menos? Porque quando na questão 930 Allan Kardec trata dessa questão e nós estamos aí a atravessar um momento agora, Brasil, século XXI, ano 2021. A fome está graçando. Há muitas criaturas que têm ido dormir sem uma única refeição. Há mães abrindo mão delas mesmas se alimentarem para que os filhos possam ter uma sopa rala. E algumas vezes nós desperdiçamos alimentos. Ah, esse frango aqui já está 2 dias na geladeira, eu não vou comer porque ele está velho, joga fora. Gente, isso é desperdício. Isso é trabalhar contra o desenvolvimento da nossa sociedade. E eu dizia, lá na questão 930 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca a criatura que mesmo sem ser preguiçosa, mesmo daquelas que não está se acomodando, porque realmente muita gente às vezes se acomoda, fica esperando a cesta básica e bater na porta da casa dela, em vez de procurar alguma situação, alguma condição em que ela possa realmente realizar e prover-se a si mesma, porque isso é que dignifica. Ser eternos pedintes, fazer a nossa compra do mês indo buscar a cesta básica em instituições religiosas, não edifica, não nos enaltece, nos coloca numa condição de subalternidade.
Então Allan Kardec coloca, as criaturas que não fizeram isso, que se esforçaram, mas mesmo assim não conseguem prover o seu sustento, deverão deixar-se morrer de fome? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar isso, fez de tudo, não tem jeito, vou morrer de fome aqui. E aí os espíritos respondem assim, numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Puxa, gente, olha como isso, essa questão 930 é uma proposta para que nós hajamos, para que nós façamos mais do que temos feito. Porque olha só, se ainda há tanta fome em torno de nós, aí no seu bairro, aí na sua cidade, porque vocês me veem de várias partes desse país. Não apenas aqui em Seropédica, em que nós sabemos, em que o nosso Centro Espírita Paulo de Tarso tem tentado fazer a parte dele, buscado arrecadar gêneros, levar a famílias reconhecidamente necessitadas por aquele momento. Mas em todos os cantos do nosso país há fome, a falta de educação, a falta de acesso à educação. Você que colocou seus filhos para estudar em escola particular, que pagou as melhores escolas, os cursos de línguas, colabora para que alguma criança necessitada tenha acesso à educação? Já pensaram, mas isso é dever do Estado. Mas o Estado está cumprindo? Mas é porque os políticos desviam. E você ajudou a elegê-los. E nós ajudamos a colocá-los lá. Então, se há desvios, e nós não fazemos nada para mudar as pessoas que estão lá fazendo os desvios, e nós nos permitimos seguir por discursos falsos, falaciosos, de gente que nunca fez nada e se apresenta como salvador da pátria, nós somos responsáveis por esse descaminho. Nós somos responsáveis por esses transtornos todos que a nossa sociedade atravessa e devemos ser responsáveis pela sua transformação. A questão 930 de O Livro dos Espíritos é a grande proposta da atuação material de nós espíritas na sociedade. Mas podemos matar não a fome apenas do estômago, mas a fome de cultura, a fome de leitura, a fome de educação, a fome de afeto. Podemos não ter um pedaço de pão para dividir, mas podemos sim dar muitos abraços. Podemos sim doar muitas frases de estímulo e agir de tal maneira que as pessoas se inspirem em nós. O que desejamos, enfim, meus irmãos, minhas irmãs? Diante dessa situação da Terra em que nós estamos, continuar omissos? Continuar passivos, pedindo a Deus que mude os políticos, que mude os governantes, que mude a sociedade, sem mudarmos a nós mesmos? Isso é impossível de acontecer. Continuaremos internados nesse hospício terreno, onde as criaturas seguem em destrambelho emocional, físico, afetivo. As doenças do corpo e da alma graçam na nossa sociedade, porque nós ainda agimos como almas enfermas e imprimimos nos nossos corpos a nossa enfermidade. Que tipo de seres nós queremos ser? Lembram lá que eu falei, comecei o nosso estudo falando do sermão profético? No finalzinho do capítulo 25, Mateus relata Jesus falando a respeito da parábola do juízo final. E ele diz que o Filho do Homem virá um dia, em sua grandeza, e separar à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os bodes. E dirá às ovelhas, vinde, filhos benditos, tomai posse do reino que foi preparado para vós, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso, doente e me foste visitar. E aí esses seres, os bons que realmente trabalharam, os bons que realmente agiram, vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que nós tivemos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós te demos água quando tivemos com sede? E eles dizem, todas as vezes que fizeste isso a um dos mais pequeninos do que vós. Olha só, gente. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo também. A condição para essa felicidade espiritual está na ação e não na contemplação. Não basta ser bom, dizer assim, eu tenho fé, eu oro muito, eu vou à igreja, eu vou ao centro. E nada faz. E nada muda. Acaba de postar alguma coisa tosca, violenta nas redes sociais e vai lá para o centro tomar passe para se limpar das vibrações negativas da sociedade. Isso é a mesma hipocrisia dos fariseus que Jesus tanto recriminava, repreendia. E aí depois o mestre se vira então para os bodes
E esse paralelo, um companheiro nosso muito dedicado aos estudos do Evangelho fez essa observação para nós. Jesus falava a pastores nesse instante, e eles entendem bem o gênio dos bodes e das ovelhas. As ovelhas são calmas, são tranquilas, se permitem conduzir. Os bodes são resistentes. Eles são aquelas criaturas torronas, difíceis de conduzir. E alguns deles até dizem que eles cheiram mal. As ovelhas também não devem ter um cheiro muito melhorzinho assim, porque elas vivem ali junto delas, né? Mas, deixando isso de lado, pensemos assim. Os bodes, e ele dirá, apartai-vos de mim, criaturas equivocadas, segui para aquela região de sofrimento que foi destinada para vocês. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu ou então sofrendo de doenças e não me assististe. Mas, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E o pior é que nós vamos ver muitas perpétuas de Jorge Amado, muitas carolas de centro espírita, muitos papadores de passe de centro espírita dizendo isso. Senhor, quando foi que eu te vi assim, não te ajudei e não te assisti? Eu era tão bondoso, eu era tão caridosa lá no centro, diziam alguns. E aí Jesus diz, todas as vezes que deixaste de fazer, que fostes duro, que fostes cruéis, com um desses mais pequeninos do que vós, foi a mim que feriste. Que parte desse grupo nós queremos fazer? Queremos ficar com as ovelhas ou queremos ficar como os bodes? Ser omisso nesse momento de transição planetária para nós, meus irmãos, minhas irmãs, é nos condenarmos ao sofrimento, é nos colocarmos do lado dos bodes dessa parábola do juízo final. Porque todas as vezes que nós somos omissos, alguém que poderia ser assistido por Jesus deixou de ser. Todas as vezes que nós apenas contemplamos e lamentamos o mal e deixamos que alguém seja vítima desse mal, nós nos colocamos na condição dos bodes. Daquelas criaturas que deixaram o mal gritar, falar mais alto, fazer alarido, e não nos tornamos aqueles instrumentos que Jesus espera de nós. Emprestemos a Jesus as nossas mãos para levar a doação material, sim, mas também o abraço e o afago. Emprestemos a Jesus as nossas pernas, que nos conduzam onde haja necessitados. Não esperemos que o necessitado venha bater a nossa porta. É necessário caminhar até ele. Jesus caminhava até os sofredores. Muitos iam até ele, é verdade, mas porque ele já havia dado os primeiros passos em direção à dor para aliviá-la. Temos dado passos em direção à dor para aliviá-la, meus irmãos, minhas irmãs? Ou ficamos esperando que alguém necessitado dizer assim, olha, eu estou passando por um aperto, você pode me ajudar? E aí a gente com muito pesar, assim, eu vou abrir mão aqui, vou pegar lá aquele saco de arroz que já está quase dando broca e vou entregar. Não, não esperemos. Emprestemos as nossas pernas para que Jesus chegue aos necessitados, alcance os necessitados. E emprestemos a nossa voz. Mas, sobretudo, que as criaturas possam ver em nós, nos nossos exemplos de vida, a plena adesão, a total adesão à proposta de amor de Jesus. Sejamos nós, meus irmãos, minhas irmãs espíritas, não espíritas que também nos assistem, instrumentos que Jesus possa utilizar para disseminar nesse planeta a sua mensagem e as experiências de amor e de paz que todos nós precisamos ver na Terra. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e que Jesus nos envolva a todos na sua mensagem de amor. Paz e harmonia para todos nós. Até a próxima oportunidade.